Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Bora. Então aí, bom dia. Antes do almoço, antes do almoço. Não almoço ainda não, calma aí. Bora, gente, vamos chegando. O Daniel tá entrando aí. Ô, mestre, como E vai? aí, fera brava, beleza? Tudo bem, cara? Você Tranquilo. tá seguro aí? Tá protegido? Acho que sim, acho que sim. Putin não te ligou ainda não, né? Não, teci críticas duras contra ele, mas foi de madrugada, ele estava ocupado, ele não tinha mais o que fazer. Por isso a minha pergunta, se você tá bem. Tá bebendo chá também não, né? Não, água, Água, perigoso também, fonte. né? É perigoso, cara. Perigoso. Você tá analisando de onde vem essa água? Acho importante, Ô, Daniel, cara. Acho mas importante. você acha que faz diferença? Porque assim, se ele Não, acho Ah, que tô não. pegando água da montanha. Ele envenena a montanha, envenena É a verdade. gruta, da É onde vem a verdade. montanha, lá na Serra dos Órgãos, ele vai lá e envenena, assim. Então, não sei se Rapaz, faz. você sabe que se a gente podia, pô, fazer um fake news que você desaparece, assim, né, cara? Ah, Porra. cara, essa era boa. Porra, essa Aí eu, era boa. aí eu Você faço uma lembra? campanha, faço uma Isso. campanha. Eu lembro que a gente tinha essa ideia. Você lembra que a gente tinha A essa gente tinha, mas ideia? era pra você assumir. Que Ah, mas nesse caso eu eu achava até acho, melhor, cara. cara. Você acha melhor que eu é que devia assumir? É, eu É. acho. E aí o Putin Não, tá mas a gente achando. pode pensar. A gente pode pensar. É, De repente eu sumo um tempo aí, entendeu? Aí eu evito já de ficar virando noite na televisão também. Ah, porque entendi. sumiu. Ah, Cara, eu ninguém lanço a sabe. campanha. Aí eu lanço a campanha de Isso. arrecadação de fundos. Mas Arrecadação de aí fundos. você tem que dar um jeito de aparecer chorando. Porra, chorando mesmo. Assim, Opa, porra, tranquilo. o Isso aí é cara fácil. sumiu. Pô, isso é E aí, fácil. Eu vou pra televisão, pô, é. faço. Fica tranquilo. Isso aí é mole. E aí, depois de um tempo, a gente consegue até emplacar Netflix, essas paradas assim, entendeu? Fazer uma série, Ah, é porra, verdade. emocionante Uma série de sobre tudo que aconteceu. desaparecimento, né? Tudo que Isso. aconteceu e E tal. aí Uma coisa eu, boa. e aí eu reapareço, Daniel, na hora que acaba a guerra. E aí, cara, a gente pode fazer. Aí o céu é o limite. A gente pode inventar o que a gente bem entender. Deixa eu Rapaz, só botar aqui. tem gente aqui falando que, pô, a água da Sedai é pior. Talvez seja mesmo, cara. Seja mais envenenadora do que qualquer outra coisa nesse sentido. Selos. Aqui é plantão petit, ô Tanguy. É Tanguy, é plantão plantão Petit? petit. É, plantão petit. Eu divulguei lá Então vamos no lá. Instagram, no Instagram do Ah, Petit Jornal, como plantão petit. plan- Vou chamar isso no podcast. Plantão petit. plantão Petit. Eu botei lá no Twitter, cara. O pessoal tá entrando aí, ó, pra ver o que a gente vai falar. Ó, selos à venda. Plantão Temos selos petit. à. Olha aí, que Plantão alegria. Petit, selos à venda. Isso. Selos à venda. Então a gente vai começar a gravar. Vamos fazer um esquenta aqui. Como é que tá aí, cara? Você Não, dormiu, então, cara? só Você dormiu pra. Mas quantas horas essa noite? pouco, Vamos pouco, falar sobre poucas horas. isso. Poucas horas, Daniel. Mas aí, assim, tem semana aí que eu durmo, que dá, porra, dá pra dormir. É Essa semana verdade. agora não tá dando. Tem semana que rola, tem semana que a gente abre mão. Olha aí. Só para explicar, assim, tem muita gente que está vindo agora pela primeira vez e tal, porque está assustado se o mundo vai acabar ou não. Essa live aqui, gente, a gente faz toda quarta-feira, sempre, quarta-feira à noite, a gente faz uma live que é o chamado bate-papo, tá? Então sou eu, Tanguy Bagdadi, e o professor Daniel Souza, em que a gente comenta os assuntos da semana. Começou a ficar tão importante que, né, com tanto assunto para tratar, que a gente começou a fazer eventualmente, ou quase sempre, na segunda-feira também. Mas a gente tem um compromisso que é sempre que algum tema muito importante acontece, alguma coisa muito assim, necessária, a gente faz na hora que for. Tá? Então, assim, a um WhatsApp de distância. Daniel, vamos fazer daqui a pouco e tal? O Daniel também propõe e tal? Vamos. E a gente lança aqui, e aí a gente vai gravar esse papo aqui. Não está gravando ainda, mas a gente vai gravar esse papo e vai para o podcast. Então, a brincadeira é a seguinte: a gente está aqui, a gente está com vocês aqui, só que durante a gravação a gente não vai interagir com vocês. Então, a gente está interagindo agora. Aliás, queria agradecer o pessoal que está comprando selos, né? Selos aqui no Instagram, o pessoal que está assistindo ao vivo aqui, tem selo vendendo no Instagram. É uma forma de você financiar o Petit Jornal, de ajudar, dar uma grana e tal. É basicamente, né, Daniel, um termômetro. Pô, tô Sim, gostando, tô achando claro. maneiro e tal. Compra um selinho, porque assim, não é nada demais, não é caro, você pode botar o valor que você quiser, tem 3 faixas de valor, você compra um selo aí, você ajuda a financiar o Petit Jornal. Se você não quiser comprar, quiser apenas ouvir a gente aqui, beleza também. Divulga o Petit Jornal, manda pro tio que está desesperado, dizendo que você vai ter que se alistar e vai ter que ir para a Ucrânia para lutar, porque o Bolsonaro falou que a gente está comprometido. Enfim, manda isso aí para acabar com fake news. Tá? Dissemina informação
assim, mais consciente sobre a coisa, e é isso que a gente tenta fazer aqui, a responsabilidade que o Petit Jornal tem, não é isso, Daniel? É isso, e a gente sempre procura estar no calor dos acontecimentos. Acho que é natural que as pessoas tenham uma certa angústia até em relação ao que está acontecendo, e por isso, sempre que algo muito importante, muito relevante acontece no cenário econômico internacional, no cenário político internacional, a gente vem aqui para o Instagram, faz uma live, grava um episódio adicional do podcast, que me parece importante. É claro que em semanas normais nós temos ali uma agenda de publicações de episódios, temos a live de quarta-feira, como o Tanguy fez referência, mas tem semanas que tem acontecimentos demais, que a velocidade dos acontecimentos ela não é comportada, não consegue ser absorvida pela agenda regular de publicações que a gente faz. E só mais uma lembrete, né? A gente falou sobre os selos agora há pouquinho. Lembrando, a gente vai falar sobre isso no episódio também, mas já vamos adiantar aqui. O Petit Jornal, gente, é uma mídia pequena. Tá? O Petit Jornal é uma mídia que tem uma equipe total. Quantos são, Daniel, que a gente tem na equipe atualmente? Duas pessoas. Tem eu, tem você, aí tem o professor Daniel, aí tem eu. Isso. E somos nós dois. O Petit Jornal somos nós. Assim, não é possível. Tem alguém? Não tem mais ninguém. Te prometo, você pode olhar aqui, não tem mais ninguém. Sabe o que Sou eu e Daniel. Eu acho fofo, às vezes, as pessoas mandam umas mensagens pra gente, chega no site ou no Instagram, nas redes sociais. Não, eu mandei aí, porque para os funcionários do Petit Jornal responderem. A equipe, será que a equipe de vocês pode me ajudar? Amigo, a minha equipe é o Daniel. Assim, toda a equipe que eu tenho é o Daniel. Assim. Então, a gente não tem patrocinador, a gente não tem nada disso. Nosso patrocinador é quem ouve a gente. Então, assim, são os ouvintes, comprando selo, indicando, divulgando o Petit Jornal e se tornando apoiador do Petit Jornal. Também é uma grande maneira de financiar a gente, de ajudar a gente. Então tem lá o site petitjornal.com.br. Você entra lá, acessa o site, se torna apoiador. Pode ser a contribuição que você achar que dá, que a gente merece e tal, porque é isso que financia, é isso que mantém o Petit Jornal. Vamos lá, Daniel. Só explicando uma coisa, Tanguy, o petitjornal.com.br que o Tanguy fez referência é o site do podcast, né, Tanguy? É o site do podcast. O projeto do podcast, as informações do podcast estão no petitjornal.com.br. O Petit Cursos, que é uma outra referência que a gente faz volta e meia, é um outro projeto onde eu e o Tanguy oferecemos cursos de aprofundamento, né? É só deixando claro que a gente tem 2 projetos irmãos, digamos assim. Exatamente. Então vamos botar para gravar. Só lembrando, gente, vai botar para gravar e a gente vai parar de falar sobre os selos, tá? Quando terminar a gravação, a gente volta a interagir com vocês. Beleza? Vamos embora. Olá, gente! Bem-vindos a esse encontro extra, esse plantão Petit, onde eu, Daniel Souza e também Tanguy Bagdadi vamos repercutir um pouco os acontecimentos das últimas horas. Normalmente o Petit Jornal tem o bate-papo semanal, eventualmente um bate-papo extra, mas essa semana ela está tão intensa, ela está tão volumosa em termos de acontecimentos e novidades, que não tem jeito. A gente tem que ter aqui um encontro extra para falar um pouco sobre as últimas horas no conflito entre Ucrânia e Rússia. Tanguy, eu queria começar falando com você sobre Zelensky. Isso é algo que está chamando muito a atenção, a postura do presidente ucraniano, um presidente ucraniano que foi eleito com uma retórica antipolítica, mas que está nas últimas horas tendo uma postura extremamente ativa nas redes sociais, publicando vídeos, tentando combater fake news, tentando mostrar que está no comando do país, que não vai abandonar o país, que permanece em Kiev e que os ucranianos vão lutar com todas as forças contra essa invasão russa. Vamos falar um pouquinho sobre Zelensky. Bom dia para você. Hoje estamos gravando de dia. Não é muito comum, né, a gente gravar de dia. Normalmente o podcast sai de noite, de madrugada, sei lá que horas sai. Mas é um compromisso que a gente assumiu, né, de falar sobre assuntos, né, palpitantes, importantes no calor do momento. Então estamos aqui fazendo um bate-papo extra, um plantão Petit, como você gostou de chamar aí, para falar sobre o momento atual. E eu acho que a figura do Zelensky é uma figura que ela tem surpreendido por ter uma atuação diferente da que a gente imaginava dela, né? Então, só para a gente lembrar o histórico do Zelensky, o Zelensky ele era um comediante, né? Ele é um ator de televisão de muito sucesso na Ucrânia, então um cara muito conhecido na Ucrânia, e ironicamente ele se tornou presidente, na verdade ele se tornou conhecido, para ser mais exato, exatamente interpretando o papel de presidente da Ucrânia.
E isso acabou fazendo com que virasse quase que uma piada. Pô, de repente vira o presidente de The verdade e servant tal. of the people. The Era como servant of the eles. people. Então os servos do povo, né? O servo do povo. E ele acabou criando um partido com o nome da série, né, Daniel? Então o nome do partido dele é os servos do povo, enfim, os servidores do povo. E ele foi eleito exatamente, como você disse, nessa onda da antipolítica, né? Então esse negócio, eu não sou nem de esquerda, nem de direita, temos que acabar com tudo que está aí. Contra a É, corrupção, ele tinha uma verve muito significativa em relação à corrupção. A corrupção sempre foi um problema gravíssimo dentro da política ucraniana. Então, ele foi eleito exatamente nessa onda de popularidade, de vamos acabar com toda essa mamata que está aí, essa galera que está consolidada e tal. Então, no momento que ele é eleito, existe uma certa expectativa de que, olha, ele vai tentar fazer esse tipo de movimento interno, é um cara muito midiático, sabe usar muito bem a televisão, mas ele tem um problema que é o fato de que ele nunca assumiu um posto na realidade, só na ficção. Então, ele tem uma questão que é a falta de experiência. Ele não conhece exatamente os meandros da coisa. E a impressão que tinha é que realmente ele estava sendo jantado pelo Putin. Ele passa uma situação de fraqueza, até, Daniel, isso é uma coisa que muitos analistas falam, até a própria postura corporal dele, né? Ele parece um cara meio submisso, né? Então, quando ele está em grandes conferências e reuniões e tal, ele normalmente está de cabeça meio baixa, né? Ou meio arqueado e tal, ele parece meio sufocado pelo tamanho da responsabilidade que ele tem, ainda mais no momento em que a Rússia começa a colocar tropas na fronteira. Só para lembrar, gente, quando a gente começou a acompanhar isso aqui, eram 100 mil soldados no finalzinho do ano passado, finalzinho de 2021, depois subiu para 130, 150, atualmente falam-se em cerca de 200 mil soldados russos na fronteira com a Ucrânia. E, surpreendentemente, a postura que o Zelensky tomou no momento no qual ser midiático é importante, porque você tem uma questão de mobilização dos ucranianos. A Ucrânia está sendo invadida. Se você quiser saber o passo a passo, tem episódios anteriores, mas na última segunda-feira, dessa semana agora, a gente está gravando isso aqui no sábado, na última segunda-feira, o Putin reconheceu as independências de áreas do leste da Ucrânia, que tinham declarado sua independência lá em 2014, mas a Rússia reconheceu as regiões de Luhansk e Donetsk. Lá em 2014 também a Rússia tomou a península da Crimeia. Tá? Então, e logo depois, alguns dias depois, foi na madrugada de quarta para quinta aqui no Brasil, né? Então na quinta-feira lá na Ucrânia, a Rússia começou uma operação militar de grande porte. Imaginava-se que talvez agora a postura do Zelensky é uma postura absolutamente crucial. E, Daniel, a postura dele tem sido uma postura surpreendente porque, em primeiro lugar, ele diz que não vai a lugar nenhum. Eu não vou sair de Kiev, não é que eu estou na Ucrânia, estou em Kiev, estou na capital. E ele recebeu ofertas, Tanguy. Ele recebeu ofertas, inclusive de nações ocidentais, querendo retirá-lo de Kiev. Nações ocidentais, leia-se Estados Unidos da América. O Biden falou, se você quiser, eu te tiro daí, porque a ideia é como um jogo de xadrez. O presidente ele não pode ser preso. Se o presidente for preso, acabou o regime. Acabou. Aí o Putin ele tem poder total para fazer o que ele bem entender na Ucrânia. E a resposta dele foi, em primeiro lugar, eu estou em Kiev, não vou a lugar nenhum. A luta é aqui. Então isso foi um negócio importante, é algo importante que ele diz, que eu não vou para lugar nenhum, a minha luta é aqui na Ucrânia. E o que ele disse também foi, eu não quero carona, eu quero munição. Então, uma coisa fundamental na guerra, Daniel, é a questão da moral. O que a gente chama de moral quando a gente fala sobre uma guerra? A moral, Daniel, é a capacidade das pessoas, dos militares, dos civis, das pessoas do funcionalismo e tal, acreditarem que podem vencer. A partir do momento que você acha que não tem mais como vencer, você se entrega. Então, é isso que uma tropa ocupante, uma tropa invasora tenta fazer, é destruir a moral. Então, você deve estar acompanhando, a Rússia vai lá e, por exemplo, atinge centrais elétricas, fica todo mundo escuro, derruba a internet, você não tem como falar com as pessoas, você não sabe o que está acontecendo. A impressão que dá, você começa a ouvir barulho de bomba, barulho de metralhadora, você se sente derrotado. Então, a postura do Zelensky nesse sentido, ela tem sido uma postura digna de nota, pelo fato de que ele está dizendo o tempo todo que não nos entregamos e vamos resistir. Então, isso é algo que, para a população ucraniana e para o exército ucraniano, acaba sendo algo importante, sobretudo, lembrando, ontem, o Putin deu uma declaração televisada, televisionada, então, a cara dele aparecendo, né? Então, é uma imagem forte, com ele dizendo que os militares ucranianos deveriam derrubar o Zelensky logo, vão acabar com isso logo. E a postura do Zelensky é uma postura de ninguém vai entregar nada, a gente vai lutar rua por rua. Então,
Esse é um ponto importante, Daniel, sobretudo no momento que a gente está vendo agora, e por isso que é importante a gente fazer esse plantão Petit, agora isso está acontecendo, que é a capacidade que a Ucrânia está tendo de defender a sua capital. Se você quiser pegar o mapinha da Ucrânia, você vai ver que a capital ucraniana, Kiev, fica muito perto da fronteira com a Bielorrússia, com Belarus, que fica logo ali ao norte, que é um grande aliado da Rússia. Então a Rússia está atacando a Ucrânia. Foi por lá que as tropas russas invadiram em direção a Kiev e vieram Exatamente. de Belarus. E no caminho, você lembra o que tem, né, Daniel? No caminho tem exatamente Chernobyl. Chernobyl fica no caminho exatamente de Belarus para Kiev. Aliás, muita gente perguntando, por que tomou Chernobyl e tal? Chernobyl não tem nenhuma importância muito estratégica, não. É porque é caminho e, claro, assim, é muito simbólico. Na hora que toma Chernobyl, ninguém no mundo fica impassível, né? Todo mundo fala, opa, porra, tomou Chernobyl, uma das áreas mais importantes do mundo em termos de radiação, né? Por causa daquele acidente lá de 1986. É um símbolo do risco nuclear no mundo. Então, óbvio que tem uma questão midiática, e o Putin vai lá, toma aquilo e fala assim, gente, só para avisar vocês, estamos com Chernobyl. E a expectativa, Daniel, isso aqui não sou eu que estou dizendo, não é o Putin, quem disse isso foi o próprio Zelensky, a expectativa era essa mesmo, que era que haveria uma grande ofensiva russa para tentar tomar Kiev ao longo da última madrugada, ou seja, na madrugada de sexta para sábado. Essa ofensiva, de fato, aconteceu, ela foi uma ofensiva grande, e as tropas russas não conseguiram tomar Kiev. Então a Ucrânia conseguiu fazer uma resistência muito bem feita à capital. Claro que tem uma série de dúvidas aí. Primeiro, esse ataque russo foi um ataque com tudo que eles podiam? Acredito que não. É apenas o segundo dia da ofensiva. Na verdade, a gente está entrando agora no terceiro dia da ofensiva. Então, naturalmente, me parece que a Rússia ainda tem lenha para queimar, ainda tem como pressionar mais. Mas, de qualquer maneira, é notável que até esse momento que a gente está gravando agora, a Rússia não conseguiu dominar e consolidar nenhuma cidade ucraniana. O que, para a Ucrânia, Daniel, é um grande indício, é um grande sinal. E aí, qual é a importância dessa fala toda do Zelensky? Quando o Zelensky fala, eu não vou a lugar nenhum, e a gente vai lutar rua por rua, ele está dando um recado não apenas para os ucranianos, que é lutem. Aliás, Daniel, não sei se você viu, mas ele deu uma declaração dizendo que os ucranianos que quisessem podiam pegar armas que serão cedidos pelo exército ucraniano. Houve essa distribuição de armas pelo exército ucraniano para civis, para que lutassem rua por rua contra os invasores. Foi nesses termos, inclusive, que foi colocado. E ele foi além, né? O que ele disse é façam coquetéis de Molotov. O que é um negócio assim, que é uma loucura, né? Porque assim, o coquetel Molotov, só para lembrar, gente, é uma garrafinha de vidro, você coloca material inflamável lá dentro, álcool, alguma coisa, não sei exatamente como é que faz, bota um pano, bota fogo e joga. Aquilo explode na hora que... O governo ucraniano está ensinando as pessoas a fazer coquetel Molotov, porque aquilo tem um impacto, inclusive, psicológico muito significativo, exato. né? Então não é algo que vai parar o avanço do exército russo. Isso é uma insanidade pensar. Lembrando, gente, o exército russo é o segundo maior exército do mundo. Maior não em termos de tamanho, mas o segundo melhor exército do mundo. Tem o exército americano, que em termos de investimento é disparado maior, mas o exército russo está ali pau a pau com o exército chinês. Então, assim, é um exército muito poderoso. Então isso tem um efeito mais moral sobre quem está ali na resistência do que exatamente sobre os agressores. Mas o recado vai também internacionalmente, que é, Daniel, até na quarta-feira, de quarta para quinta, quando a invasão de fato começou, o pensamento internacional era, cara, isso aqui é batalha para 2, 3 dias. Acabou. Não vai além disso. Não tem como ir além disso. Mas no momento em que o Zelensky consegue sobreviver a uma madrugada como essa, o Zelensky, eu digo o governo dele, consegue sobreviver a uma madrugada como essa, sem que a Rússia consiga cantar grandes vitórias, e o resto do mundo olha e fala assim, porra, esse cara está disposto a resistir a um mal maior para todos nós, que é a Rússia. A Rússia é considerada a grande ameaça global nesse momento. Você já começa a ter uma outra movimentação. Então o Zelensky, por exemplo, já conseguiu falar com o Macron. O Macron já mandou armas, já começou a enviar armas, já começou a mandar dinheiro, e o próprio Biden já prometeu casar mais 350 milhões de dólares para o esforço ucraniano de repulsa ao exército russo. A gente está falando já na soma de cerca de $1 bilhão que os Estados Unidos estão injetando na Ucrânia. Isso é uma aposta. No início, a aposta era, não vai dar. Não tem como. A Rússia está abandonada à própria sorte. No momento em que a Ucrânia, no entanto, ela consegue demonstrar uma força de resistência um pouquinho maior, ela já começa a receber algum apoio. Cuidado, não é um apoio militar no sentido de envio de tropas. Acredito que no momento atual ninguém vai fazer isso. Mas, de qualquer maneira, existe sim
um sentimento de que dá para oferecer alguma ajuda para a Ucrânia, porque ela, pelo menos, pode dificultar a vida do Putin. Falei para caramba, não sei se você quer falar alguma coisa em cima disso tudo, mas eu só quero avançar só para a gente avançar ainda na parte estratégica. Eu queria apenas acrescentar, Tanguy, que quando a gente pega o Zelensky, ele tem tentado se esforçar o tempo todo para mostrar que a Ucrânia não está isolada. Quem está isolada é a Rússia. Né? É muito claro quando ele constrói essa narrativa através das redes sociais, é muito claro quando ele mostra que está o tempo todo conversando. Conversei agora com o Erdogan, conversei agora com o Macron, conversei agora com o premier da Estônia, conversei agora com o primeiro-ministro da Suécia. O tempo todo ele divulga que ele está conversando com líderes internacionais para mostrar que ele não está isolado. Quem está isolado é o Vladimir Putin. E esse é um aspecto que chama bastante atenção e acho que ele tem sido bastante bem sucedido dentro dessa estratégia. E um outro aspecto que me parece muito importante é que quanto mais essa guerra se alonga, mais apoios ele aglutina. A gente observa, particularmente ao longo das últimas horas, o fechamento do espaço aéreo de países vizinhos para jatos civis russos, não apenas jatos militares, também jatos civis. Então, países como a Bulgária, a República Tcheca, a Polônia, já anunciaram que os aviões russos, incluindo aí de companhias aéreas, incluindo aí jatos civis, estão proibidos de sobrevoar o seu espaço aéreo. O Reino Unido anunciou a mesma coisa. Os aviões russos estão proibidos de sobrevoar o seu espaço aéreo. E aos poucos, mais e mais países vão se aglutinando a esse esforço de tentar isolar a Rússia. Isso vai ter impactos econômicos de grandes proporções, isso vai ter impactos sobre a vida das pessoas muito significativos e aumenta o caldeirão que a Rússia está se tornando. Eu acho que todo mundo tem visto os protestos que têm acontecido, principalmente em Moscou e São Petersburgo, protestos que têm crescido, que têm sido reprimidos com bastante violência pela polícia, com prisões. Você tem tido manifestações dentro da Rússia, inclusive de pessoas importantes, pessoas relevantes da sociedade russa contra a guerra. Então, quanto mais o Zelensky alonga o conflito, mais o preço vai aumentando para o Putin e, eventualmente, a situação pode sair do controle. E essa é a aposta do Zelensky para tentar sobreviver e para tentar manter a Ucrânia de pé dentro desse conflito e dentro dessa situação toda que está formada. Então, o que ele está fazendo é surpreendente. Eu estou absolutamente surpreendido pela postura do Zelensky, pela capacidade dele de manter a Ucrânia de pé, mesmo diante de um contexto de muita diversidade. Algumas pessoas colocaram aqui no chat, Tanguy, em relação à questão de nazificação na Ucrânia. Gente, numa boa, nem o Vladimir Putin acredita nessa narrativa que ele mesmo inventou, que está tentando eliminar o nazismo da Ucrânia. Isso não existe. Existem, claro, nazistas na Ucrânia, existe um movimento neonazista, mas ele não tem força política, ele não é relevante, ele não tem voto, então isso não é real, não é real. Isso é uma narrativa do Vladimir Putin que, sinceramente, nem ele acredita, mas é uma forma de tentar minimamente justificar o que ele está fazendo, que é invadir uma nação soberana e acima do que inicialmente parecia o combinado, né? Porque inicialmente parecia que ele ia ter ali uma operação militar apenas no leste, naquelas regiões que o governo ucraniano já não controla, e agora ele está atacando Kiev, quer dizer, ele dobrou, triplicou, quadruplicou a aposta, o que cria aí um elemento de incerteza também para ele. Ele não tem absoluta certeza nem mais controle do que vai acontecer daqui para frente. Pois é, esse é um ponto importante, né? A questão da nazificação. De fato, existem grupos neonazistas na Ucrânia, não há dúvidas com relação a isso. Aí muita gente pergunta, pô, mas eu fiquei sabendo que tem. Tem, gente, mas aí quando o Putin coloca isso, parece que a Ucrânia toda é nazista, o que não faz muito sentido. Na verdade, é muito mais uma associação de grupos da extrema-direita ucraniana, que tá lá, que existe, e que associa muito a Rússia atual à União Soviética, né? Então, é aquele movimento do anticomunismo que vai para a extrema-direita. Tá? Então, isso é algo a ser colocado também, é importante levar em consideração o elemento discursivo que tem nisso. E aí, Daniel, vou pegar carona no que você falou, só para a gente conseguir entender, que a gente já falou sobre o lado ucraniano. Qual é o lado russo? A Rússia tinha expectativa, tem expectativa, lembrando, a gente está entrando apenas no terceiro dia, né? Parece que a gente está há meses falando sobre isso, mas é apenas o terceiro dia de uma ofensiva militar direta, né, contra a Ucrânia, mas o objetivo russo é
de conseguir uma vitória rápida. Então, no momento em que ele tomar Kiev, ele coloca a Ucrânia na mesa de negociação. E coloca a Ucrânia na mesa de negociação com um presidente de cabeça baixa, que é, você vai sentar aqui e a gente vai negociar nos termos que a Rússia deseja. Então, a expectativa russa é, de fato, de fazer uma negociação que venha só depois de uma vitória militar. E aí, uma coisa que é importante, Daniel, é que o Zelensky ele deu uma deixa, isso aconteceu ontem, ou seja, a gente está gravando isso aqui no sábado. Na sexta-feira, o Zelensky deu uma declaração de que estava disposto a negociar a posição da Ucrânia como uma nação neutra. Esses foram os termos utilizados. O que significa isso? Se a disputa toda é a possibilidade da Ucrânia entrar ou não na OTAN, a Ucrânia quer entrar na OTAN, a OTAN gostaria de contar com a Ucrânia, mas a Rússia diz que nem pensar porque isso ameaça o seu território, o que a Ucrânia está dizendo é, eu aceito negociar e de repente eu me coloco como uma nação neutra, eu não vou ser alinhado à Rússia, mas tampouco vou entrar na OTAN. E o Putin disse, beleza, então vamos negociar aonde? O Putin pediu para a negociação acontecer na cidade bielorrussa de Minsk, que é um país, que é a capital da Bielorrússia, né, de Belarus, que é um aliado da Ucrânia. Aí é um para jogar em aliado da casa, Rússia. né? Aí seria para o Putin jogar em casa, né? Para o Putin jogar em casa, lembrando, assim, as negociações, as últimas negociações que aconteceram entre o governo ucraniano, o governo russo e os separatistas do leste da Ucrânia aconteciam em Minsk. Só que o que a Ucrânia diz é, olha, nesse cenário a situação piorou muito, não pode ser lá. Então eu quero fazer isso num lugar neutro, que é Varsóvia. E convenhamos, né, Daniel? Varsóvia também não é neutro. Varsóvia é parte da OTAN, um país absolutamente anti-russo, né? Assim, tem um medo da Rússia horroroso. E é o que o Putin disse, olha, enquanto você estiver nessa, não tem, a negociação não está aberta. Enquanto a negociação não está aberta, porrada na Ucrânia, exatamente para tentar negociar só depois de uma vitória militar. Lembrando, né, Daniel, conquistar a capital é um negócio de muito peso. Muito peso. É um negócio gigantesco em termos históricos, geopolíticos, imagéticos, imaginários. Mas a expectativa do Putin é que essa vitória seja rápida. E um termo que eu acho que a gente vai começar a ouvir cada vez mais, enquanto a gente falar sobre a Ucrânia, é quanto mais o Putin demorar para conseguir tomar Kiev e para ter um controle real sobre a Ucrânia, mais a Ucrânia ganha força, mais a Ucrânia ganha tempo para receber ajuda militar, ajuda econômica, ajuda política, mais permite que a população ucraniana, o exército ucraniano, ganhe moral para fazer uma resistência, como o Zelensky vem dizendo, rua a rua de todas as cidades. E isso pode se tornar, caso haja de fato uma demora, num atoleiro para a Rússia. A Rússia tem trauma de atoleiro. Vamos lembrar que uma das grandes derrotas da história da União Soviética, né, e aí isso está no imaginário das pessoas, está no imaginário do próprio Putin, é o Afeganistão. A União Soviética invadiu... que é um dos elementos, um dos fatores determinantes ao colapso da União Soviética, para o colapso da União Soviética. Então, a União Soviética invade o Afeganistão no ano de 1979, também com a expectativa de uma vitória relativamente rápida, e não consegue. Não consegue. A gente já sabe, né, que conquistar o Afeganistão, de fato, é muito difícil. Os Estados Unidos também não conseguiram, o Reino Britânico também não conseguiu, mas isso é uma chaga na história, né, da Rússia, da ex-União Soviética. Então, a ideia do Putin é vitórias rápidas. Foi o que a Rússia fez, por exemplo, lá em 2008, na Geórgia. A Geórgia começou a querer negociar com a OTAN, a Geórgia foi lá e rapidamente tomou 2 áreas do país, declarou independência e acabou. Então, o tempo agora é uma variável muito importante, Daniel, porque se a guerra for curta, o Putin ele pode ter uma vitória massacrante, uma vitória política massacrante. Ele pode conseguir tudo o que ele quer. Se a guerra, no entanto, se estender, né, a tendência é que a Ucrânia vá ganhando cada vez mais força e vá se fortalecendo com a ajuda dos outros. Então, o ponto aqui tinha gente me perguntando esses dias agora, existe alguma chance da Ucrânia vencer a Rússia? Gente, militarmente isso não é razoável. A Ucrânia não vai vencer a Rússia, não vai ser maior do que a Rússia, não vai invadir a Rússia. Isso está meio fora de cogitação. A vitória que a Ucrânia pode conseguir é tornar a vida da Rússia um inferno. É isso que a Ucrânia precisa. Tornar a vida da Rússia um inferno. É demorar, é sangrar, é morrer muito soldado, é demorar demais e a Rússia ficar cada vez mais isolada. E esse é um ponto que eu acho que a gente tem que abordar aqui, não tem muito jeito, que são as sanções. Como é que as sanções estão sendo articuladas exatamente para isolar a Rússia? Eu sei que tem uma opção aí
de uma sanção quase nuclear, né? Assim, a grande sanção que pode ser colocada agora. Me conta aí. Pois é, o Zelensky, inclusive, nas últimas horas falou no Twitter sobre esse tema mais de uma vez, inclusive comemorando que, olha, falei com Orbán e o Orbán apoiou, essa foi a última novidade, o Orbán apoiou que a Rússia seja eliminada do código SWIFT. Eu consegui o apoio de um outro país para que a Rússia seja eliminada do código SWIFT. Mas, afinal, o que é o tal do código SWIFT? O código SWIFT, quem já fez transferências internacionais sabe que quando você vai mandar recursos para um banco em qualquer lugar do mundo, você pede o tal do código SWIFT do banco. E ao pedir o código SWIFT do banco, você consegue fazer essa transferência para aquele país. É o Pix do banco. É o Pix internacional. É o Pix internacional, onde você remete recursos de qualquer lugar para qualquer lugar do planeta. Esse código SWIFT ele é administrado pela Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais. Em termos gerais, em termos oficiais, é uma sociedade neutra. Mas tem um problema. Ela é sediada em Bruxelas. Consequentemente, ela está sujeita às regras da União Europeia. E, consequentemente, se houver uma decisão da União Europeia, e a União Europeia não vai tomar essa decisão sozinha, ela está articulada particularmente com os Estados Unidos, se houver ali o banimento da Rússia do código SWIFT, a ideia é causar um apagão financeiro na Rússia. Ou seja, a Rússia perde a capacidade, as empresas russas, as pessoas físicas na Rússia, perdem a capacidade de mandar recursos para o exterior e de receber recursos do exterior. Mas só existe o código SWIFT, não existe um sistema alternativo? A Rússia começou a desenvolver um sistema alternativo em 2014, justamente porque lá em 2014 houve a ameaça de banimento da Rússia do código SWIFT. Mas esse sistema alternativo é muito restrito. Você não tem aí a quantidade inacreditável de bancos conectado a ele, como acontece no caso do código SWIFT. Só que tem um problema, Tanguy. Existem duas grandes resistências a esse banimento até o presente momento, que são Estados Unidos e, principalmente, Alemanha. Né? Imagina a Alemanha apoiando o banimento da Rússia do código SWIFT. Qual é o medo da Alemanha? O medo da Alemanha é que a maior parte, aliás, do gás alemão ou do abastecimento energético alemão vem da Rússia. Coisa de 40%, né, Daniel? Pois é, imagina, Tanguy, se eu não tenho mais como pagar pelo gás russo. Imagina se eu não tenho mais como transferir recursos para a Rússia. A Alemanha é o segundo maior parceiro comercial da Rússia, perde apenas para a China, e as exportações são basicamente exportações de energia. Então, existe o temor por parte dos alemães que isso pode ser o início de um apagão energético na Europa. Ou seja, a Rússia pode dizer, bom, então beleza, já que vocês me baniram do código SWIFT, já que vocês estão tendo dificuldade em pagar, deixa eu fechar a torneira aqui e vocês que congelem. Eu não quero mais saber, não. Você não vai ter como produzir na sua indústria, você não vai ter como abastecer as residências com gás e, consequentemente, com aquecimento. Por isso há uma hesitação da Alemanha. A Alemanha teme os impactos que isso pode causar. Nos Estados Unidos também há uma hesitação. Você tem relações importantes, relações econômicas importantes entre Estados Unidos e Rússia, e isso poderia também levar a consequências imprevisíveis do ponto de vista econômico, caso a Rússia responda. Ou seja, esse é o momento. Claro, Orbán apoia, mesmo sendo de extrema-direita, isso é no mínimo curioso, né? O Orbán agora tem se posicionado, ou então outras nações ocidentais apoiam. Ok, mas nenhuma delas é tão dependente da Rússia quanto a Alemanha e nenhuma delas tem tantas preocupações econômicas como os Estados Unidos. Esse me parece um elemento chave. O Zelensky está em campanha, pelo amor de Deus, vamos banir a Rússia do código SWIFT, que a gente bota esses caras no escuro do ponto de vista financeiro, isso vai ter um impacto tremendo. Em 2014 se falava que, caso a Rússia fosse banida do código SWIFT, o PIB dela encolheria de 5% a 10% no primeiro ano. E nesse momento, ninguém fez essa conta ainda, mas eu acredito que o impacto seria algo semelhante, o que, sem dúvida alguma,
é bastante relevante. E tem um outro elemento nisso tudo, né, Daniel, que é o fato de que a posição dos Estados Unidos diante dessa crise é nós vamos agir por meio de sanções, vamos sancionar, sanção para cá, sanção para lá. A impressão que eu tenho é que o repertório do Biden ele para na questão das sanções. A questão é que as sanções normais que poderiam ser colocadas têm um efeito ou nulo ou muito pequeno no curto prazo. E aí lembra, né, Daniel, a gente tem países por aí que estão sancionados ou embargados pelos Estados Unidos há literalmente décadas. Os Estados Unidos têm embargo contra Cuba há 60 anos, embargo contra a Coreia do Norte, sanção contra o Irã, sanção contra a Síria, sanção contra a Líbia. O Gaddafi passou 42 anos no poder, Daniel, sendo sancionado. E o máximo que vai acontecer, vai incomodar, a economia vai mal e tal, mas nenhum governo cai. Você não vai derrubar o Putin agora, no meio de uma guerra como essa, por causa disso. Você não vai derrubar o Putin nunca, na verdade, com sanções econômicas. Então, por outro lado, não dá para a gente esperar, não dá mesmo, que os Estados Unidos mandem tropas para combater o exército russo, porque isso é uma insanidade. A gente está falando sobre guerra mundial nuclear e que ninguém quer isso, tá? Nem os Estados Unidos. Então, o Biden está sendo muito pressionado, não apenas pelo Zelensky, principalmente pelo Zelensky, mas por outros atores também, que você tem que fazer alguma coisa, tem que fazer uma coisa agora e que seja efetiva imediatamente. Então, isso está sendo chamado exatamente da sanção nuclear, que é uma sanção que tem efeito e impacto imediato. Rapidamente, a Rússia vai sofrer, vai ter problemas, vai ter dores de cabeça. Então, com isso, se de início Putin conseguiu mostrar que a Ucrânia estava isolada, conseguiu mesmo, né? O que ele conseguiu mostrar, Zelensky, você está sozinho, no escuro, em posição fetal, debaixo da pia. Você está chorando sozinho. Não tem ninguém para te socorrer. Ninguém vai te socorrer. Entrega logo, porque eu vou tomar a Ucrânia. O que o Zelensky está tentando fazer é ganhar tempo, exatamente para que esse tipo de articulação seja construída. Então, inclusive, para que a pressão aumente sobre o Biden, para que finalmente ele dê o apoio para que, né, a Rússia seja excluída do código SWIFT. Isso pode passar agora uma sensação de isolamento da Rússia. Só deixando claro, gente, isso vai ser muito dinâmico. Pode ser que ao final do dia de hoje a gente volte aqui e fale assim, olha, tá parecendo que o jogo virou mais uma vez aqui. Quem está realmente isolado mais uma vez é a Ucrânia. Mas o jogo é jogado, tá, Daniel? Não tem, quem é que vai ganhar, quem é garantido que vai ganhar. Militarmente, um contra o outro, a Rússia ganha de lavada. Só que numa situação como essa, não é uma questão tão matemática assim. A guerra está sendo lutada em território ucraniano, isso mexe com os brios, isso mexe com o conhecimento do território, isso mexe com um posicionamento melhor. Quem está defendendo normalmente está numa posição mais favorável. É mais difícil sempre atacar do que se defender. O atacante está muito mais vulnerável, né? Isso é guerra desde sempre. Quem joga War sabe, né? Se você tem 3 dadinhos, 3 exércitos para atacar o outro, se é você que ataca, você ataca só com 2 dados. Analogia bizarra aqui, mas a lógica é exatamente essa, né? Se você tem 3 que está defendendo, você defende com 3 dados. Se você tem 3 para atacar, você só ataca com 2, porque é como se você tivesse menos força ao atacar, porque você está em movimento. Então, a gente está falando aqui sobre algo que a guerra no campo de batalha, aquilo que está acontecendo nas ruas de Kiev, nos arredores de Kiev, tem um impacto muito grande no elemento geopolítico de uma forma geral. E aí, Daniel, mais uma informação importante dessa madrugada agora também. A Rússia mandou um WhatsApp para o Cazaquistão. Falou, Cazaquistão, beleza. Seguinte, você está lembrando que deu problema aí em janeiro e eu mandei tropas para ir. Eu fui, mandei tropas e salvei tua pele. Aquelas manifestações enormes, subiu o preço do petróleo, manifestações enormes lá no Cazaquistão, e a Rússia mandou tropas e a situação foi restabelecida com alguma rapidez. E aí o Putin falou assim, olha, eu quero que você mande tropas para cá também. Não que as tropas cazaques, as tropas do Cazaquistão vão fazer grande diferença, mas é uma forma do Putin mostrar, olha, eu tenho a minha galera aqui também. E exige alinhamento, né? Simbólico. Olha, tá todo mundo alinhado aqui comigo, inclusive com a disposição de enviar tropas, né? O problema foi a resposta, né? A resposta foi, não vou mandar. E aí a gente tem que tentar interpretar por que a resposta foi não. E muito provavelmente a resposta foi não, porque o Cazaquistão não quer ser sancionado junto com a Rússia. É assim, olha, é o teu BO. Você me ajudou aqui, porra, sou muito grato, ainda bem, era um assunto doméstico meu, porra, você veio. Agora, você foi se meter lá com a Ucrânia para arrumar treta com a União Europeia, com os Estados Unidos e tal, eu não estou podendo entrar nesse mesma canoa furada que talvez você esteja entrando. Então, respeitosamente, me deixa fora dessa. Eu não tenho muito a ver com isso, não.
Teve outro WhatsApp importante nessas últimas horas, que foi a Rússia que mandou para a Finlândia e para a Suécia. Lembrando que a Suécia não faz parte da OTAN e a Finlândia também não. A Suécia nunca fez parte da OTAN porque ela teve ali uma posição de neutralidade durante a Segunda Guerra Mundial, que ela considerou interessante preservar. Até negociações entre aliados nazistas eram feitas através de diplomatas suecos durante a Segunda Guerra Mundial. Foi criada a OTAN, a Suécia falou, não, quero permanecer neutro e tal, é mais interessante para mim. E a Finlândia, muito colada na União Soviética, acabou também não entrando na OTAN. Recentemente, houve ali uma sinalização por parte da Suécia e da Finlândia que gostariam de ingressar na OTAN. E o Putin mandou aquele WhatsApp e falou, olha, se vocês entrarem na OTAN, as consequências serão duríssimas. Quem disse isso, Daniel, foi a Maria Zakharova. Eu posso estar enganado no nome, mas tenho quase certeza que é isso, que é porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. Ela é famosa na Rússia, Daniel, exatamente por ser linguaruda. Ela é assim, uma putiniana, né? Não sei como é que é o nome disso. Enfim, tem uma grande lealdade ao Putin, mas ela fala demais. Ela é vista como alguém que é uma provocadora, né? Ela é meio que uma bully, né? Então ela fala, ela ameaça e tal. Então não dá para a gente saber. É claro que assim, a porta-voz do governo falou, foi o governo que falou, mas a gente não tem como saber ainda se essa é uma posição que o Putin, de forma refletida, falaria assim, não, isso mesmo. Porque assim, é um passo grande demais, né? Você falar isso com relação à Ucrânia já é um negócio que já é forte. Agora, se falar isso com relação à Finlândia e Suécia, que são países que claramente são da Europa Ocidental, sempre foram. Começa a ter cheirinho de Segunda Guerra Mundial, né? Quando você faz um movimento como esse. E, Daniel, a gente tem falado aqui nas últimas semanas o argumento do Putin, né? O argumento do Putin é a Ucrânia não pode entrar na OTAN porque a Ucrânia é parte integrante da Rússia, não pode ser vendido separadamente. A Rússia nasceu em Kiev, a Rússia nasceu na Ucrânia, então isso que a gente conhece como Rússia está lá, então a gente não pode deixar a Ucrânia entrar na OTAN. Se o mesmo argumento é usado para a Finlândia, acabou o argumento. Lembrando, gente, a Finlândia já foi parte do Império Russo, mas era uma parte do Império Russo, não era visto como o coração dos russos. Né? Não tem como você dizer que a Finlândia é russa. Né? Ser parte do Império Russo é uma coisa, da mesma maneira que áreas lá da Sibéria, né, das regiões Cazaque, foram parte da União Soviética, tem partes ali que são da Rússia e tal, mas que não são exatamente etnicamente da alma russa. Então, tem um ponto aqui que a Rússia ela tem que tomar cuidado também para não colocar os pés pelas mãos e perder absolutamente qualquer tipo de argumentação. Você falar isso com relação à Ucrânia, a gente vê aqui no Brasil mesmo, tem muita gente que fala assim, cara, tá errado, mas ele tem o ponto dele. Tem um ponto. Agora, se o alvo for a Finlândia, a situação ela começa a complicar um pouco diplomaticamente para o Putin. Aí o isolamento ele pode realmente vir. Lembrando, a fronteira entre a Rússia e a Finlândia tem mais de 1.300 quilômetros, é uma fronteira realmente grande ali no norte. A Finlândia, assim como a Suécia, são dois países que, como você disse, se mantiveram neutros, exatamente para não ter aquele atrito com a União Soviética ou com a Rússia depois. Mas são dois países que estão o tempo todo, dormem com o olho, mas mantêm o outro olho aberto para vigiar a Rússia. Tem forças armadas muito bem treinadas, muito bem equipadas. São países que têm, portanto, um apoio internacional muito grande. Então, com relação à Ucrânia, tem muita gente que fala assim, olha, com a Ucrânia, sei lá, não vou me meter, não. A Rússia, aqui isso aí é espaço da Rússia. Com a Finlândia, a tendência é não acontecer isso. Então, esse é um passo muito importante na posição, né, no tabuleiro do que está acontecendo agora, que é o que vai acontecer com esse pleito da Suécia e da Finlândia de talvez ingressar na OTAN algum dia e como é que a Rússia vai responder a isso. Beleza, Tanguy. Acho que por hoje é só, né? Acho que foi bastante intenso esse bate-papo aqui, que na prática foi um plantão Petit. Fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores do Petit Jornal, que mantém o nosso projeto de pé. O Petit é uma mídia que não tem nenhum conglomerado ou produtora por trás, não tem patrocinadores. Nós somos mantidos exclusivamente pelos nossos apoiadores, a quem agradecemos enormemente. Fica aqui o nosso abraço a eles e o convite a você, se ainda não for, para se tornar apoiador do Petit Jornal lá no site do podcast, petitjornal.com.br. Tem uma seção Apoio Petit com várias alternativas para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil
ou no exterior. Não é isso, Tanguy? É isso. E o convite também para conhecer o nosso outro projeto, que é o projeto do Petit Cursos. Se tudo que a gente tem falado aqui te interessa, são temas que te mobilizam, se você gostaria de saber mais sobre isso, e você gostaria, portanto, de mais conteúdo a um preço muito acessível, acessa lá petitcursos.com.br. É uma plataforma de streaming. Tá? Então, se você acessar o Petit Jornal, por exemplo, Petit Curso, por exemplo, durante um mês, você tem acesso a absolutamente todos os cursos que já foram dados, Daniel. E aí tem curso sobre Rússia, por exemplo. Você quer saber da vida do Putin? Você quer saber como é que o Putin chegou no governo? Você quer saber o que na infância do Putin fez com que ele se interessasse pela carreira de espião da KGB, de agente da KGB? Tá lá, tem um curso sobre a Rússia, a gente fala sobre os antecedentes, sobre o momento mais contemporâneo, claro, não inclui o cenário atual, né, atualíssimo, inclui o cenário anterior, né, mas não O o cenário cenário atualíssimo com a atualíssimo Ucrânia, teve uma aula extra, né? uma Teve aula uma aula extra. extra. Então a gente atualizou, como se fosse uma atualização daquele curso, uma aula extra só para falar sobre a crise atual entre Rússia e Ucrânia. Tem curso sobre China, curso sobre Estados Unidos, curso sobre Alemanha, 2 cursos sobre o Oriente Médio, tem curso sobre a América do Sul, tem curso sobre Mercosul, tem curso sobre o impacto da tecnologia nas relações internacionais, na política. E a gente tem, inclusive, um curso que vai começar logo depois do Carnaval, então na terça-feira, depois do Carnaval, que é um curso no qual a gente vai falar sobre o dinheiro no século XXI. Então você está ouvindo falar sobre criptomoeda, está ouvindo falar sobre NFT, você está ouvindo falar sobre sustentabilidade, você está ouvindo falar sobre mudanças na forma pela qual o dinheiro impacta a sua vida. Robotização, inteligência artificial, desemprego, questões relacionadas à economia verde, questões relacionadas a nacionalismo e globalização, quer dizer, como é que você observa esse tipo de choque dentro da dinâmica política doméstica, tudo isso vai ser explorado nesse espaço. Então, para isso, você só acessa lá, www.petitcursos.com.br, dá uma olhada lá, se inscreve, você tem acesso a todo esse conteúdo, você pode passar o carnaval inteiro maratonando. E um último aviso, um último recado, nós temos um grande parceiro que é a Aurelo. A Aurelo é a plataforma que valoriza os produtores de conteúdo, então você pode acessar a Aurelo pelo aplicativo ou pela versão web, ouve a gente lá pelo Aurelo, que você ajuda o Petit Jornal, é uma forma de remunerar os produtores de conteúdo. É isso, Daniel. Mais recados? É isso. Por hoje é só. Muito obrigado a todos. Maravilha. Um abraço. Valeu, até a gente. próxima. Tchau, tchau. Foi, chefe? Foi, rapaz. Foi. Foi intenso. Foi intenso aí, uma série de questões. Aí é isso, Daniel. Eu tô com a impressão, Daniel, de que eu sou capaz de falar sobre Rússia e Ucrânia agora dormindo. Tá dormindo? Tanguy, o que tá acontecendo? Eu falo. Eu agora tô no automático já. Né? Sei lá, deve ter umas 3 semanas que eu só falo sobre isso. E nos últimos, sei lá, 4 dias ficou mais ainda, né? Um negócio inacreditável. Eu passei literalmente, o pessoal tava me sacaneando aí quando tava gravando, eu disse que não podia comentar, mas agora eu comento. Sim, gente, eu tava de meia-noite às 6, ao vivo, eu e Eric Bang lá na Globo News, de meia-noite às 6, sem parar. Não é assim, mas você volta daqui a pouco. Não, gente, só parar pro intervalo. O Daniel sabe como é que é isso, né? Você levanta, sei bem. estica as pernas isso. só para instalar, né? Aliás, a gente já fez isso juntos, né? Na eleição americana, verdade, a gente fez. É verdade. A gente passou a madrugada juntos com o queridíssimo Ricardinho. Mas acho que na eleição americana a gente entrou um pouco mais tarde, entrou às 3 da manhã. Aí ficou de 3 às 8, não foi? Foi um negócio assim, 3 às 7. Foi um negócio assim, uma loucura. E, enfim, passei a madrugada toda aqui, mas, enfim, é o momento da gente tentar esclarecer, assim, dúvidas, né? O desespero das pessoas. Queria agradecer ao pessoal que está comprando selos, tá? Só para lembrar, gente, selo tem gente que não conhece ainda a ferramenta aqui do Instagram. É uma maneira que você tem de ajudar o Petit Jornal, de financiar o Petit Jornal, de dar uma força ao Petit Jornal. O Instagram, essa aqui é uma parte legal, não cobra nada, tá? Então, tudo que vocês pagarem aí vem direto para o Petit Jornal, então ajuda a financiar a gente. É uma maneira até de estimular a gente a fazer outras lives como essa. É o nosso objetivo, é sempre a nossa ideia, né, da gente fazer lives sobre temas contemporâneos, sobre temas atuais. O que está acontecendo agora? Como é que as coisas estão se desenrolando? Então, é complexo, as pessoas se preocupam, se desesperam, ficam procurando informação, e a gente tenta fazer isso aqui de maneira bastante didática. Então, os selos são uma maneira de fazer isso. Lembrando, né, Daniel, que tem muita gente que está conhecendo o Petit Jornal agora por causa desse conflito que veio lá por causa do Casimiro, enfim, ouviu falar e procurou e recebeu alguma indicação, alguma coisa.
O Petit Jornal foi criado pela gente, né, Daniel, em 2016, em junho de 2016. Verdade. Aliás, curiosamente, na semana que o Brexit foi aprovado, né? Então, a gente tinha exatamente por objetivo fazer comentários curtos, rápidos sobre assuntos contemporâneos. Então, sempre foi uma característica nossa, daí o nome, inclusive, do projeto, ser um jornalzinho, né? Assim, é quase uma coluna, são colunas pequenas, né? uma atualização. Sempre atualizando. Exatamente. Então, a gente, desde então, faz colunas de 5 a 10 minutos, né, normalmente, que são as colunas individuais, e quando tem alguma coisa mais urgente, ou então uma atualização semanal e tal, a gente faz isso que a gente chama do bate-papo. Então, tem quantos anos, Daniel? Vai completar 6 anos, né? No meio do ano agora a gente completa 6 anos. Exatamente. Então, fazendo as atualizações cotidianas aqui. Então, gente, querendo comprar selo, tá aqui embaixo, ó, comprem selos, ajuda o Petit Jornal. Tornem-se apoiadores, tá, gente? Olhem com carinho lá os cursos, que eu tenho certeza que vocês vão curtir. O pessoal tá sacaneando aqui comentários curtos. Sacanagem, né? Hoje a gente falou, de fato, quase 40 minutos, mas era um bate-papo extra, né? Um bate-papo que não era exatamente o que a gente faz normalmente. A coluna individual, normalmente, ela fica aí na casa de 5 a 10 minutos. E também fica aqui o registro que as colunas ficam disponíveis no feed, né, de podcasts. Fica a nossa sugestão e convite para o pessoal ouvir pela Aurelo, que é a única plataforma que remunera quando a pessoa aperta play num conteúdo, né, num podcast. E a gente coloca também no YouTube, né? Tem YouTube do Petit Jornal. Tem gente que prefere ver podcast pelo YouTube. É basicamente o mesmo conteúdo. A gente pega as lives, pega as colunas e coloca lá no canal do YouTube do Petit Jornal. Então também é legal seguir o canal no YouTube. É isso aí. Daniel, eu acho que é isso, né? Tem mais comentários aí, cara? Não, por hoje é só, cara. Tem gente assistindo a gente da China, Daniel, aqui direto da China. Obrigado pela informação, excelente conteúdo. Olha aí. Guerreira, Patrícia Vargas, guerreira. O pessoal tá demonstrando carinho. Gente, não vai dar para responder todo mundo, infelizmente. Você adoraria passar aqui horas respondendo vocês, batendo papo e tal, senão a live vai ficar gigantesca e o pessoal acaba se desmotivando um pouco de assistir, então não é o objetivo. Mas muito obrigado por quem estava aqui, até agora, tá? Aqui até agora, ouvindo a gente, tirando dúvidas, comentando, demonstrando carinho. Divulguem, ajudem a gente a divulgar o Petit Jornal, tá, gente? A gente não tem, mais uma vez, não tem conglomerado, não tem produtora, né? Tem muito podcast, tem produtora, que é ótimo, mas como a gente preza exatamente pela rapidez, é a gente que faz. Então, assim, vai acabar aqui, eu e o Daniel, a gente vai combinar quem é que vai editar, bota lá no site, bota nas redes sociais e toca o barco. Então, quem faz isso somos nós. Então, só para lembrar que, de fato, nós somos um pequeno podcast, apesar de falarmos sobre coisas, às vezes, gigantesccas. Manda aí, Tanguy, manda aí o teu áudio aí, vou dar uma editada aqui. A coisa que é isso, gente. Sábado, esses são os bastidores do Petit Jornal. Bastidores do Petit Jornal. Fica aqui editando e tal, tentando tirar os ruídos do ambiente, botando no canal do YouTube. Edita aí que eu boto no YouTube. Você edita aí, eu boto no YouTube. Então tá bom. O pessoal acha que não, que a gente vai mandar agora pro editor, né, Tanguy? Vai fechou a live, manda pro editor. Um BI vai fazer tudo lá que é necessário. Agora nós vamos tomar o nosso champanhe. Porra nenhuma. Agora o trabalho começa agora, na verdade. Valeu, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.